Todos os dias você acorda com ele. Aquele peso no peito, aquela voz que sussurra que você não é capaz. O medo se tornou seu companheiro mais íntimo, mais presente que qualquer pessoa em sua vida. Ele conhece seus segredos, suas fraquezas, sabe exatamente onde apertar para paralisar você. E o pior não é o medo em si. É como ele roubou silenciosamente suas oportunidades, seus relacionamentos, sua adoração, sua paz. Enquanto outros avançam, você permanece imóvel, preso em uma jaula invisível construída por seus próprios receios. Mas e se eu dissesse que esse mesmo medo que tem sido sua prisão pode se tornar a chave para a sua libertação? E se aquilo que mais te apavora for exatamente o caminho para descobrir um poder espiritual que você nem imaginava possuir? Hoje, você vai descobrir como Deus usa precisamente aquilo que mais tememos para forjar em nós uma coragem sobrenatural. Não uma coragem baseada na ausência de medo, mas uma coragem que nasce do próprio medo transformado pelo poder divino. Em poucos minutos, vou compartilhar a história de como meu maior terror se transformou em meu maior testemunho, e como esse mesmo princípio pode reescrever completamente sua história, hoje mesmo. Isaías 41:10 nos diz: "Não tema, pois estou com você. Não se apavore, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Observe bem. Deus não promete remover o medo. Ele promete estar conosco no meio dele. E essa presença muda tudo. Vamos encarar uma verdade difícil. O medo é real. E não é falta de fé admitir isso. Você já sentiu seu coração acelerando como se fosse explodir? As mãos suando, a respiração entrecortada, aquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer? Esse não é apenas um estado mental, é seu corpo inteiro respondendo a uma ameaça percebida. O medo é a emoção mais primitiva que temos. Ele estava lá no Jardim do Éden quando Adão e Eva se esconderam de Deus. E desde então tem sido a estratégia preferida do inimigo para manter os filhos de Deus vivendo abaixo do seu chamado. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente, medo da mudança, medo de perder o controle, medo da solidão, medo da intimidade, medo da morte, medo de viver plenamente. Reconhece algum desses? Ou talvez todos eles? O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 55, 5 e 6: "O medo e o tremor me invadem, e o terror me dominou. Por isso digo, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso." Mesmo um guerreiro destemido como Davi conhecia bem a face do medo. E sua resposta instintiva era a mesma que a nossa: fugir, escapar, encontrar alívio longe da fonte do terror. O problema é que essa fuga raramente nos leva à liberdade verdadeira. Como diz Provérbios 29, 25, o medo do homem constitui uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Conheço Rodrigo, um jovem em nossa igreja que tinha tanto medo de falar em público que chegava a passar mal fisicamente quando precisava se apresentar no trabalho. Em suas palavras, era como se alguém estivesse apertando minha garganta. Eu simplesmente não conseguia respirar, quanto mais falar. Esse medo estava literalmente sufocando seu potencial profissional e ministerial. O que torna o medo tão poderoso não é apenas sua intensidade, mas sua capacidade de disfarce. Às vezes, ele se apresenta como prudência, melhor não arriscar. Outras vezes, como falsa humildade, quem sou eu para tentar isso? Ou como preocupação espiritual, e se não for a vontade de Deus? O medo é um mentiroso habilidoso, frequentemente citando meias-verdades e até mesmo versículos bíblicos fora de contexto para nos manter imobilizados. E talvez o efeito mais devastador do medo seja como ele nos isola. Nos faz acreditar que somos os únicos lutando com essas batalhas internas. Que se os outros soubessem quão assustados estamos por dentro, certamente nos rejeitariam.
Em 2 Timóteo 1,7, Paulo nos lembra: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Observe que o oposto de medo não é simplesmente coragem, é poder, amor e mente equilibrada. É um conjunto completo de recursos espirituais que Deus já depositou em nós. Daqui a pouco, vou revelar o segredo bíblico que tem libertado milhares de pessoas do ciclo paralisante do medo. Uma verdade tão contraintuitiva que mudará completamente sua perspectiva sobre os desafios que você enfrenta. Quando o medo nos domina, nossa tendência natural é buscar maneiras de eliminá-lo. Tentamos racionalizar, distrair, suprimir ou até medicar nossos medos. E quando essas estratégias falham, frequentemente concluímos que há algo fundamentalmente errado conosco. Mas e se Deus nunca pretendeu que vivêssemos completamente livres do medo? E se, em vez disso, Ele planejou usar nossos medos como o solo fértil onde a verdadeira coragem poderia florescer? Em Marcos 4, encontramos os discípulos em um barco durante uma tempestade violenta, aterrorizados, certos de que iriam morrer. Jesus estava dormindo na polpa. Quando o acordaram, ele acalmou a tempestade e então fez uma pergunta reveladora: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Note que Jesus não disse por que vocês sentiram medo, mas por que vocês estão com tanto medo. A questão não era a presença do medo, mas o poder que haviam dado a ele. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de avançar, apesar dela. Em Josué 1, quando Deus comissionou Josué para liderar Israel após a morte de Moisés, ele repetiu 3 vezes: seja forte e corajoso. Por que essa ênfase? Porque Deus sabia que Josué estava aterrorizado. Ele estava prestes a preencher as sandálias do maior líder que Israel já conhecia, enfrentando nações poderosas em batalha. Deus não repreendeu Josué por sentir medo. Em vez disso, deu-lhe um antídoto para o medo paralisante. Seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A presença de Deus não remove o medo, transforma-o em coragem. Pense em Gideão, escondido no lagar debulhando trigo por medo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu e o chamou de valente guerreiro, literalmente o oposto do que ele estava demonstrando naquele momento. Deus não esperou até que Gideão superasse seu medo para chamá-lo. Ele o chamou em meio ao seu medo. Viu não apenas quem Gideão era, mas quem ele poderia se tornar quando seu medo fosse transformado em força. Em 1 Samuel 17, encontramos Davi enfrentando Golias. O texto não diz que Davi não sentiu medo. De fato, seria irracional para um jovem pastor não sentir medo diante de um gigante experiente em batalha. A diferença é que o medo de Davi pela situação foi superado por algo maior, sua confiança em Deus. Como ele declarou: Tu vens contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava confiando em sua própria coragem, mas na fidelidade de Deus. Nos Salmos, Davi frequentemente expressa medo e tremor. No entanto, esses mesmos salmos geralmente concluem com declarações de confiança e louvor. Ele não negava seus medos, os transformava em adoração. O apóstolo Paulo confessou em 1 Coríntios 2:3, estive entre vocês com fraqueza, temor e com muito tremor. Este é o mesmo Paulo que plantou igrejas, enfrentou perseguição e transformou o mundo antigo. Ele não escondeu sua vulnerabilidade, mas a usou como plataforma para demonstrar o poder de Deus. Ana, uma mãe solteira em nossa congregação, perdeu o emprego durante a pandemia e estava aterrorizada com a possibilidade de não conseguir sustentar seus filhos. Em vez de esconder seu medo, ela o trouxe para a comunidade. Nunca senti tanto medo na minha vida, ela compartilhou, mas decidi que não deixaria o medo tomar as decisões por mim. Ana começou a orar pedindo não a remoção do medo, mas coragem para agir apesar dele.
Começou um pequeno negócio online que, para sua surpresa, cresceu rapidamente. Hoje, ela emprega 5 pessoas e frequentemente testifica: "Não foi apesar do meu medo que encontrei meu propósito, mas através dele." Em breve, vou compartilhar uma revelação que mudou completamente minha compreensão sobre como Deus usa nossos medos. Uma verdade tão poderosa que me fez parar de orar pela remoção dos meus medos e começar a vê-los como portais para um novo nível de intimidade com Deus. Existe uma alquimia espiritual que acontece quando entregamos nossos medos a Deus. Uma transformação misteriosa onde o próprio veneno se torna um antídoto. O poder de Deus não se manifesta apesar de nossas fraquezas e medos, mas através deles. É precisamente nas áreas onde nos sentimos mais vulneráveis que sua força pode brilhar mais intensamente. Isso vai contra tudo o que nossa cultura nos ensina sobre força e fraqueza. O mundo diz: esconda suas vulnerabilidades, nunca demonstre medo, projete confiança mesmo quando não a sente. Mas o reino de Deus opera segundo princípios radicalmente diferentes. Esther enfrentou a perspectiva de possível morte ao se apresentar não convidada diante do rei para interceder por seu povo. Seu famoso "se eu perecer, perecerei" não era uma declaração de ausência de medo, mas de coragem nascida da aceitação do pior cenário possível. Ela olhou seu maior medo nos olhos e decidiu avançar mesmo assim. Este é o segredo que raramente é ensinado nas igrejas hoje. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de encarar honestamente nossos medos, oferecer a Deus o que nos aterroriza e então avançar em obediência. O que acontece quando fazemos isso? Algo extraordinário. Salmo 34:4 diz: "Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores." Observe que o salmista não diz: "livrou-me de todas as minhas circunstâncias temíveis", mas de todos os meus temores. A situação pode não mudar, mas nossa experiência interior se transforma. Jonatas era um executivo brilhante que sofria de ataques de pânico devastadores. Durante anos, ele orou para que Deus os removesse. Nada mudou. Então, seguindo o conselho de seu pastor, ele começou a adotar uma abordagem diferente. Em vez de lutar contra o pânico, ele aprendeu a observá-lo com curiosidade. "Estou sentindo meu coração acelerado, estou experimentando falta de ar, meus pensamentos estão correndo. Isto é um ataque de pânico, não um ataque cardíaco. Vai passar." Então, ele começou a orar: "Senhor, não sei por que permites que eu passe por isso, mas confio que tens um propósito. Use até mesmo este pânico para me transformar mais à imagem de Cristo." Gradualmente, algo incrível aconteceu. A frequência dos ataques diminuiu, não porque Deus os removeu magicamente, mas porque Jonatas parou de temê-los. E mais surpreendente ainda, ele descobriu um chamado para ministrar a outros que sofrem com ansiedade. Seu maior tormento se tornou seu maior ministério. Em Isaías 43:2, Deus promete: "Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o atingirão." Note que Deus não promete evitar que passemos por águas profundas ou fogo ardente. Ele promete estar conosco enquanto atravessamos. E é nessa travessia, nesse processo, que nossa coragem é forjada. Os heróis da fé em Hebreus 11 não eram pessoas sem medo. Eram pessoas comuns que encontraram uma fé extraordinária em meio a circunstâncias aterrorizantes. Abraão deixando tudo para trás. Moisés confrontando Faraó, Raabe escondendo os espias, Daniel na cova dos leões. Todos eles sentiram medo, mas não permitiram que o medo tivesse a última palavra. Aqui está a verdade transformadora. Seu maior medo contém o potencial para sua maior força. O que mais te aterroriza é frequentemente o portal para seu chamado mais poderoso. Paulo estava aterrorizado com seu espinho na carne, seja lá o que fosse. Ele implorou 3 vezes para que Deus o removesse.
Deus recusou. Por quê? Porque aquela fraqueza específica era necessária para que Paulo experimentasse a plenitude do poder de Deus e permanecesse humilde. Em poucos minutos, vou compartilhar os passos práticos que você pode dar hoje mesmo para iniciar a transformação dos seus maiores medos em suas maiores forças. São passos simples, mas profundamente poderosos, que têm transformado vidas em nossa comunidade. Chegou o momento de transformar compreensão em ação. Como, na prática, podemos transformar nossos maiores medos em nossas maiores forças? O primeiro passo é surpreendentemente simples, mas profundamente desafiador. Nomeie seus medos específicos, traga-os à luz. Em João 3, 20 e 21, Jesus nos diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando mantemos nossos medos nas sombras, eles crescem e distorcem. Quando os trazemos à luz, nomeando-os especificamente em oração, compartilhando-os com pessoas confiáveis, eles começam a perder seu poder sobre nós. Pegue um papel agora mesmo e escreva: meus maiores medos são... E então seja brutalmente honesto. Não espiritualize, não minimize, não racionalize, apenas nomeie-os. Medo de fracassar publicamente? Escreva. Medo de nunca encontrar um parceiro? Coloque no papel. Medo de que sua fé não seja forte o suficiente? Nomeie-o. Medo de que Deus não seja bom o suficiente? Sim, até mesmo esse, especialmente esse. Tiago 5,16 nos instrui: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Embora o medo em si não seja pecado, a confissão, o ato de trazer à luz o que está escondido, tem poder curativo. O segundo passo é igualmente crucial: pare de lutar contra seus medos. Em Mateus 5,25, Jesus aconselha: entre em acordo depressa com seu adversário. Embora esteja falando sobre disputas legais, o princípio se aplica aos nossos medos internos. Quanto mais lutamos e resistimos a eles, mais poder lhes damos. Em vez disso, reconheça a sua presença. Sim, estou com medo agora. Esta sensação é desconfortável, mas não perigosa. Não preciso fugir dela. Esta aceitação não é resignação ou derrota. É simplesmente reconhecer a realidade presente, sem julgamento, o que reduz drasticamente a carga emocional secundária, o medo do medo, que frequentemente é mais debilitante que o medo original. Paula, uma jovem em nosso ministério, tinha fobia social extrema. Durante anos, ela lutou contra ela, tentando se forçar a situações sociais apenas para fugir em pânico. A transformação começou quando ela parou de se culpar por sentir medo e simplesmente o reconheceu. Estou com medo de ser julgada. E tudo bem. Paradoxalmente, essa aceitação começou a diminuir a intensidade do medo. Hoje, Paula lidera nosso ministério de boas-vindas, recebendo novos visitantes todos os domingos. Não porque seu medo desapareceu completamente, mas porque ela aprendeu a não ser governada por ele. O terceiro passo é reescrever sua narrativa de medo. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nossa mente é o campo de batalha onde a transformação começa. Pegue cada medo que você identificou e pergunte: qual é a narrativa que estou contando a mim mesmo sobre este medo? Geralmente é uma história de catástrofe, fracasso, rejeição ou abandono. Agora, à luz da verdade de Deus, reescreva essa narrativa. Não com pensamento positivo superficial, mas com a verdade profunda da palavra. Por exemplo, se seu medo diz: se eu fracassar neste projeto, será o fim da minha carreira, a nova narrativa poderia ser: mesmo que eu fracasse neste projeto, Deus promete trabalhar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Minha identidade não está no sucesso, mas em Cristo. Se seu medo sussurra: ninguém jamais vai me amar verdadeiramente, a nova narrativa é:
Sou profundamente amado por Deus, que me conhece completamente e ainda assim me valoriza infinitamente. Esse amor é meu fundamento, independentemente dos relacionamentos humanos que tenha ou não. O quarto passo é dar pequenos passos de coragem consistentes. Josué 1:3 contém uma promessa poderosa: darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Mas observe a condição: eles precisavam dar o passo. A posse vinha após a ação, não antes. A coragem não é construída através de grandes gestos heróicos ocasionais, mas através de pequenos atos de bravura diários. Se você teme falar em público, não comece cantando pregar para milhares. Comece compartilhando um breve testemunho em seu pequeno grupo. Se teme rejeição, pratique fazer um pequeno pedido por dia que alguém possa recusar. Carlos tinha medo paralisante de águas profundas após quase se afogar na infância. Sua transformação não começou pulando de um penhasco em águas turbulentas. Hoje, Carlos não apenas nada confortavelmente, mas lidera um ministério de aventuras aquáticas para jovens. Cada pequeno passo de coragem construiu o músculo espiritual para o próximo. O quinto passo é cultivar uma comunidade corajosa. Eclesiastes 4, 9-10 nos lembra: é melhor ter companhia do que estar sozinho, pois se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Não podemos desenvolver coragem no isolamento. Precisamos de pessoas que acreditarão por nós quando nossa própria fé vacilar, que nos levantarão quando cairmos, que celebrarão nossas vitórias e aprenderão com nossas derrotas. Encontre pelo menos uma pessoa com quem você possa ser completamente honesto sobre seus medos. Alguém que não tentará consertar você ou oferecer soluções simplistas, mas que simplesmente estará presente com você na jornada. Em nossa igreja, criamos círculos de coragem, pequenos grupos de 3, 4 pessoas que se encontram regularmente para compartilhar seus medos, estabelecer pequenas metas de atos corajosos e prestar contas umas às outras com amor. O impacto tem sido revolucionário. Finalmente, o sexto passo e mais importante: pratique a rendição diária. Em Lucas 22:42, Jesus, enfrentando o terror indescritível da cruz, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é a essência da coragem cristã. Não a ausência de medo ou a confiança em nossa própria força, mas a rendição completa à vontade de Deus, mesmo quando ela nos leva por vales sombrios. Cada manhã, entregue seus medos específicos a Deus. Senhor, estou com medo mas entrego esse medo a Ti. Usa-o para me transformar. Que Tua vontade seja feita, não a minha. Marina tinha medo paralisante de que seu filho adolescente rebelde nunca voltasse para Deus. Ela tentou tudo, argumentos, súplicas, ultimatos, nada funcionou. Sua transformação começou quando ela finalmente se rendeu. Deus, entrego meu filho e meu medo a Ti. Confio que Tu o amas mais do que eu jamais poderia. Essa rendição não significava passividade. Marina continuou amando seu filho incondicionalmente, estabelecendo limites saudáveis e orando fielmente. Mas a angústia consumidora desapareceu, ressubstituída por uma paz que transcendia a compreensão. 2 anos depois, seu filho teve um encontro poderoso com Deus em um retiro, completamente por sua própria iniciativa. Hoje, ele lidera um ministério de jovens em outra igreja. O maior medo de Marina se tornou seu maior testemunho. Estes 6 passos não são uma fórmula mágica, mas um caminho testado pelo tempo. Haverá dias em que você sentirá que está retrocedendo, em que os velhos medos ressurgirão com força renovada. Isso é normal. A transformação raramente é linear. O importante é continuar voltando ao caminho. Como diz Provérbios 24:16, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se. Hoje, Carlos não apenas nada confortavelmente, mas lidera um ministério de aventuras aquáticas para jovens. Cada pequeno passo de coragem construiu o músculo espiritual para o próximo. O quinto passo é cultivar uma comunidade corajosa.
Eclesiastes 4, 9 a 10 nos lembra: é melhor ter companhia do que estar sozinho, pois se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Não podemos desenvolver coragem no isolamento. Precisamos de pessoas que acreditarão por nós quando nossa própria fé vacilar, que nos levantarão quando cairmos, que celebrarão nossas vitórias e aprenderão com nossas derrotas. Encontre pelo menos uma pessoa com quem você possa ser completamente honesto sobre seus medos. Alguém que não tentará consertar você ou oferecer soluções simplistas, mas que simplesmente estará presente com você na jornada. Em nossa igreja, criamos círculos de coragem, pequenos grupos de 3, 4 pessoas que se encontram regularmente para compartilhar seus medos, estabelecer pequenas metas de atos corajosos e prestar contas umas às outras com amor. O impacto tem sido revolucionário. Finalmente, o 6º passo e mais importante, pratique a rendição diária. Em Lucas 22:42, Jesus, enfrentando o terror indescritível da cruz, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é a essência da coragem cristã. Não a ausência de medo ou a confiança em nossa própria força, mas a rendição completa à vontade de Deus, mesmo quando ela nos leva por vales sombrios. Cada manhã, entregue seus medos específicos a Deus. Senhor, estou com medo mas entrego esse medo a Ti. Usa-o para me transformar. Que Tua vontade seja feita, não a minha. Marina tinha medo paralisante de que seu filho adolescente rebelde nunca voltasse para Deus. Ela tentou tudo, argumentos, súplicas, ultimatos, nada funcionou. Sua transformação começou quando ela finalmente se rendeu. Deus, entrego meu filho e meu medo a Ti. Confio que Tu o amas mais do que eu jamais poderia. Essa rendição não significava passividade. Marina continuou amando seu filho incondicionalmente, estabelecendo limites saudáveis e orando fielmente. Mas a angústia consumidora desapareceu, ressubstituída por uma paz que transcendia a compreensão. 2 anos depois, seu filho teve um encontro poderoso com Deus em um retiro, completamente por sua própria iniciativa. Hoje, ele lidera um ministério de jovens em outra igreja. O maior medo de Marina se tornou seu maior testemunho. Estes 6 passos não são uma fórmula mágica, mas um caminho testado pelo tempo. Haverá dias em que você sentirá que está retrocedendo, em que os velhos medos ressurgirão com força renovada. Isso é normal. A transformação raramente é linear. O importante é continuar voltando ao caminho. Como diz Provérbios 24:16, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se. Agora, em vez de empurrá-lo para longe, imagine-se segurando-o em suas mãos, oferecendo-o a Deus como um presente. Senhor, aqui está meu medo. Não sei como transformá-lo, mas confio que Tu sabes. Use-o para Tua glória. Há um versículo escondido em Isaías 45:3 que diz: Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos. Os tesouros das trevas, as riquezas escondidas nos lugares secretos. Que descrição mais adequada poderia haver para as dádivas que Deus escondeu em nossos lugares mais sombrios, em nossos maiores medos? É hora de parar de orar apenas pela remoção do medo e começar a orar pela redenção do medo, pela transformação miraculosa que só Deus pode realizar, tornando o nosso maior terror em nosso maior testemunho. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, compartilhe-o com alguém que você sabe que está lutando com medo. Deixe nos comentários qual dos 6 passos você vai implementar hoje mesmo. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. O mesmo Deus que transformou a cruz, o símbolo mais temido de tortura e morte no mundo antigo, no símbolo mais poderoso de amor e redenção, pode transformar seu maior medo em sua maior força. Em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida: a coragem está nascendo agora das cinzas do seu medo.